Olá, meu nome é Simone, eu sou professora de inglês. Seja bem-vindo a esse curso Inglês para Concursos. É um curso totalmente montado por mim. Eu, que tenho experiência em ensino de inglês por mais de 25 anos, já participei de bancas de concursos, já corrigi concursos de vestibulares, redação. Então, sou eu quem pode te ajudar a ser aprovado nos concursos que estão aí cada vez mais admitindo o inglês como uma língua importantíssima para que você seja selecionado para as carreiras. Então, venha comigo fazer parte desse grupo seleto de pessoas que seguem as minhas orientações a fim de conseguir sucesso nos seus objetivos. É por isso que eu montei esse curso, para te ajudar, porque você não precisa ser fluente em inglês para ter sucesso nas provas de concursos. E eu vou demonstrar isso por meio das minhas aulas nesse curso, que é um curso rápido, direto ao ponto, para você ter sucesso no que você quer realizar. Vamos lá? Então, o curso Inglês para Concursos é um curso que eu vou dividir em algumas aulas. E nessa primeira aula, eu acho muito importante que você se dê conta de um processo que a gente faz já em português e que falta você conscientizar para fazer em inglês também. Assim você vai conseguir desmembrar as frases em inglês para ter sucesso na hora de compreender os textos em língua estrangeira. Textos jornalísticos, textos de livros acadêmicos, que são esses os textos que são alvo das provas dos concursos de admissão, dos concursos federais, dos concursos públicos em geral. Então, vamos lá para a primeira aula. Nessa primeira aula, o foco é falar sobre a ordem das frases. É muito importante que você se conscientize que a ordem das frases em inglês é uma ordem prevista. O que você tem a fazer é dominar a previsão dessa ordem e, a partir daí, conseguir decodificar os enunciados que estão aparentemente confusos em textos jornalísticos, textos de prosa, e poder ter a compreensão desses textos. A ordem das frases é o primeiro mandamento que você tem que ter inserido na sua cabeça para que você consiga entender os textos em inglês, porque a ordem das frases se repete. Não tem como a gente falar menino, bolo, comeu o. A gente não tem como criar muita estrutura. A gente fala sempre, o menino comeu o bolo, ou no máximo, o bolo comeu, o menino comeu. Então, essa ordem é muito prevista e você tem que tomar proveito disso a fim de que você consiga ler os textos acadêmicos, esses textos jornalísticos, que são o foco dos concursos públicos. Então, para chamar a sua atenção, vamos começar pela ordem que a gente deve ter em mente. Vamos tomar como exemplo essas duas frases básicas em inglês. I eat pizza. We love jazz. Eu como pizza. Nós adoramos ou nós amamos jazz. O que tem em comum entre essas duas frases é a ordem dos elementos. Nós temos aqui um agente, eu, o verbo ou ação que é realizada, ação de comer, e o efeito que é dado nesse elemento aqui, que é pizza. O efeito da ação é dado sobre o elemento pizza. Ele seria, então, um complemento da ação. De igual maneira, nós temos aqui we love jazz. Nós somos os agentes, né, dessa frase. Nós amamos ou adoramos é a ação, uma coisa de gosto. Nós amamos o quê? Nós amamos jazz. É um verbo que requer um complemento. Então, veja aí que, de início, você já sabe a ordenação da frase em inglês que, na sua maioria, coincide com a ordenação de português, que você já tem introduzido em você por ser falante nativo da língua portuguesa. Aqui, nada é contrariado a respeito do que você já sabe em português. Eu como pizza, nós adoramos jazz. É uma sentença altamente esperada em termos de organização. Então, nós vamos ver cada um dos elementos que compõem essas frases, para que você entenda a organização estrutural básica de inglês. Vamos lá, então. Na frase I eat pizza, você vai ver aqui que nós temos um
agente, ou também chamado de sujeito, que realiza a ação, ele seria então o S, vou chamar de sujeito. Eat é o verbo ou a ação que é realizada. Pizza é o complemento, porque eat, comer, quem come, come alguma comida, come um lanche, come uma coisa que gosta muito e aprecia. Então, esse verbo requer um complemento. Nós vemos aqui, então, a ordem SVC. Mudando aqui um pouco, a gente vai para We love jazz. Nós adoramos jazz. E, novamente, aqui você vê a ordem SVC, porque temos aqui o nós, que é o sujeito ou agente da frase, o love, que é o amar ou adorar, que é a ação, e o jazz, que é o complemento dessa ação. Quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Então, por isso, a frase fica completa com o sentido, com a ordenação SVC. Vejam aí que é uma repetição do padrão que a gente viu na frase anterior. Então, você pode entender que SVC é a sentença básica em inglês. SVC. Isso vai se repetir sempre. É claro que quando o verbo não tem complemento, né, a gente pega um verbo do tipo eu respiro, I breathe. Eu respiro não precisa de complemento, porque o respirar já tem incluído no seu sentido todo o repertório, todo o sentido de inspirar, expirar. Então, ele já é completo em si, não requer um complemento. A ordem, então, seria SV. Essa, então, é a sentença mínima em inglês. É uma frase que tenha o agente ou o sujeito, alguém preenchendo essa função aqui antes do verbo, e o verbo ou a ação propriamente dita. Por último, nós temos mais um elemento que compõe, e nesse caso é bastante flexível para você organizar a sua frase. São chamados advérbios ou adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais trazem uma ideia de tempo, lugar, modo, companhia, instrumento. São as locuções que complementam o sentido da oração, o sentido do verbo. Por isso, são chamados de adverbiais. Nós temos aqui alguns exemplos. In 2020, em 2020, at home, em casa, yesterday, ontem. Todos eles sinalizam circunstâncias diferentes. Aqui nós temos de tempo, aqui nós temos de lugar e, novamente, nós temos a de tempo. Só que esse a, que aqui sinaliza os adjuntos adverbiais, tem uma colocação mais flexível, como eu disse antes. Você pode escolher onde vai colocar. Agora, o SV e o SVC, esse permanece inalterado. É por isso que é comum termos frases como essa aqui. I did the homework yesterday. Eu fiz o dever de casa ontem. Então, nós temos aqui, novamente, repetindo o padrão, SVC, eu, sujeito, com o verbo fiz. O complemento fiz o quê? O dever de casa. E aqui a locução que encerra o adjunto adverbial de tempo. Quando eu fiz o dever de casa? Ontem. Isso pode ser reorganizado de outra maneira. O que você tem a fazer é colocar o yesterday em uma outra posição, porque ele é flexível. Os adjuntos adverbiais são os elementos mais flexíveis na estrutura da língua inglesa. Então, você pode dizer, yesterday I did the homework. Ontem eu fiz o dever de casa. Então, novamente, você vê o padrão SVC se repetindo. Então, é isso que tem que ficar na sua cabeça para você que está querendo ser aprovado no concurso público, mesmo sem ser fluente em inglês. Você tem que dominar essa estrutura básica da língua inglesa, a fim de que você seja capaz de desmembrar os parágrafos mais complexos que aparecem na prova. E isso vai ser possível à medida que você vai praticando a leitura com esse padrão aqui, SVC, e o A mais flexível. Então, é essa estrutura que você tem que ter em mente a partir de hoje,
se você quer aprender a ler em inglês, mesmo sem ser fluente. Você é capaz de mobilizar esse conhecimento de ordenação de agente, verbo e complemento. E a circunstância de tempo, modo, lugar, meio, instrumento, etc., essa tem mais flexibilidade na frase. Então, não é inesperado que você encontre uma frase começando com um adjunto adverbial de tempo, por exemplo, ou de lugar. Também não é incomum que você encontre essa mesma frase terminando com essas ideias de tempo e lugar que complementam o sentido do verbo. Mas o padrão SVC, esse se mantém independentemente se houver adjunto adverbial ou não. Esse padrão aqui se repete. Agora a gente vai partir para uma aula prática de aplicação dessa estrutura SVC na leitura de texto jornalístico propriamente dito, para a gente ver se essa teoria, se a ordenação dos elementos realmente se aplica. Vamos lá? See you in the next class. Bye, bye!